Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros Padre André, Padre Elco, querida comunidade da Boca do Rio, de São Francisco, paz e bem. Paz e bem. Bom, me chamo Demerval, Frei Demerval, sou da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, ou Mercedários. Essa ordem foi fundada na Espanha, em 1218, na cidade de Barcelona, por um jovem comerciante, São Pedro Nolasco, Pedro Nolasco. Somos, portanto, contemporâneos de São Francisco. Viveram aí nesse mesmo período. Se Francisco olhou para os pobres e viu em Cristo, o Cristo pobre, Pedro Nolasco olhou para os cativos. Naquela época, devido à guerra entre cristãos e muçulmanos, muitos cristãos eram levados como reféns, como cativos, para a terra dos mouros, no norte da África, Argélia, Líbia, Egito, para serem vendidos como escravos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Parece que está acontecendo de novo isso, né? Entre o islâmico e alguns cristãos que estão sendo perseguidos na Síria, principalmente. A gente vê aí esse problema hoje, os refugiados da Síria, do Iraque, da Nigéria, enfim. O contexto do Pedro Nolasco foi esse. E ele então, como tinha posses, começou a vender todos os seus bens para comprar a liberdade desses cristãos cativos. E assim surgiu então a Ordem dos Mercedários, para redimir esses cativos. A palavra mercê significava exatamente o resgate, o preço que se pagava para a libertação dessas pessoas. E por isso, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, foi apelidada de Nossa Senhora das Mercês, da Redenção. Então não foi um título dado a Maria por uma aparição, mas pela consequência da ação missionária e evangélica desses homens. No início eles não eram frades, não eram padres, não eram nada, eram apenas pessoas de boa vontade, querendo promover a paz, querendo libertar essas pessoas. Com o tempo, com o apoio do rei, com o apoio do bispo de Barcelona, aí em 1218 se funda a Ordem dos Mercedários.
E aí eles recebem como constituições a regra de Santo Agostinho e passam a se vestir como frades, mendicantes. Essa roupa parecida que vocês viram aqui de São Francisco, que era a roupa da época, porém no nosso caso era branco, ou um tom amarelado por causa da poeira, da areia, enfim, do barro, e aí ficou um tom meio amarelo, mas o hábito é branco, o hábito das Mercês é branco. E receberam então essa regra de Santo Agostinho, passaram a viver em comunidade, e aí eles viviam também os conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência. E um quarto voto, chamado voto de redenção, que era exatamente dar a vida se fosse o caso. Porque muitos iam, na hora de comprar o resgate, fazer o resgate desses cristãos, acabavam ficando como reféns no lugar daquela pessoa, se o dinheiro não fosse suficiente. E muitos morreram assim. Muitos morreram martirizados dentro dos cárceres, porque o resgate não chegava a tempo. Então, por isso, os frades têm um quarto voto, o voto de redenção. Essa é uma característica somente da ordem mercedária. E, como falei, somos contemporâneos de São Francisco, que funda os franciscanos, contemporâneos de São Domingos, que funda a ordem dos pregadores ou dominicanos. Portanto, nós estamos situados aí no grande contexto da Idade Média, das ordens mendicantes, aquelas que iam esmolar nas cidades. Então, a ordem mercedária tem a sua origem aí. A princípio, nós éramos frades ou freis. A palavra frade significa irmão, fraterno. Então, frei não é só uma exclusividade do franciscano. Existe o frei mercedário, existe o frei agostiniano, existe o frei carmelita, existe o frei trinitário, porque são todas ordens fundadas no mesmo período. Então, todas elas recebem esse título de irmãos, porque vivem em fraternidade, vivem em grupo, nos conventos, nos arredores das grandes cidades, né, dos burgos, onde se tinha um comércio e tudo mais. Por uma questão de necessidade da igreja, alguns desses freis, ou desses frades, também receberam o sacramento da ordem. Se tornaram, então, clérigos, padres. Então, a princípio, eles não cuidavam de igrejas, eles não ministravam sacramentos. Isso é a função do padre. Padre André, Adriel, são diocesanos, estão ligados a uma diocese, devem obediência a um bispo. Os frades, necessariamente, não. Ele pode estar naquela diocese, prestando um serviço à comunidade, mas não necessariamente dentro de uma paróquia como sacerdote. Então, ao longo do tempo, alguns desses frades também se tornaram padres, para poder ajudar nessas dioceses no cuidado das paróquias. Então, no nosso caso aqui, nós ajudamos a diocese com a paróquia, atuando na paróquia Nossa Senhora da Luz. Mas tem um frade nosso que atua também na pastoral carcerária. Então, se ele quisesse ficar só ali, ele poderia, porque está dentro do carisma, né? Não estamos apenas atrelados a uma paróquia. E por isso, nós, além de frades, somos padres. A nossa vocação primeira é a de ser irmão, a de ser frade religioso. Então, todo padre, aliás, todo frade pode vir a ser padre, mas nem todo padre é um frade. Ficou claro? Ou está difícil? Porque essa pergunta sempre fazem, né? Qual a diferença entre o frei e o padre? Deu para entender? Ótimo. Então, aqui nós somos iguais, porque estamos aqui em torno da mesa do altar,
Os 3 aqui recebemos o sacramento da ordem. Mas, fora, em outro ambiente, eu vivo com a minha comunidade e eles vão viver, então, na casa paroquial, ou com a família. O padre diocesano tem essa facilidade. Ele pode morar com a família, ele pode ter bens no nome dele, pode ter a sua casa, né? A gente não. A gente coloca tudo em comum. Nós temos o nosso caixa comum. Tudo que eu ganho, se eu fosse professor, por exemplo, numa universidade, desse aula, o meu salário não ficaria para mim, iria para a comunidade. E aí o superior da comunidade depois iria ver para onde vai esse dinheiro. O que estamos precisando aqui? Precisamos de fazer isso. Reforma aqui, reforma ali. Então, o dinheiro vai na caixa comum. Então, o voto de pobreza nos pede isso. Que a gente coloque tudo em comum. O voto de obediência me pede também que eu esteja livre para acolher a missão que eu receber. Até o ano passado eu estava em Minas Gerais. Em Minas Gerais, nos arredores de Belo Horizonte, numa cidade chamada Ibirité, próxima a Contagem. E aí meu superior disse, vai para Salvador. E aí a gente arrumou as malas e cá estou aqui desde o início do ano. E não sei, de repente amanhã vai lá para outro lugar, arruma as malas de novo e vamos. Então esse é o voto da obediência, né, que nos leva a estar onde a missão pede. E a castidade é exatamente a gente poder amar a todos de maneira igual, sem dedicar a alguém exclusivamente um amor, né? A gente ama todo mundo, ama a missão e coloca toda a nossa energia nesse trabalho. Então, basicamente, o Padre André pediu que eu falasse um pouquinho sobre a nossa ordem, já que vocês estão tendo aqui, conhecendo, né, várias congregações, ordens, porque estamos no ano da vida consagrada, da vida religiosa consagrada. Então é muito interessante essa oportunidade que estão tendo de conhecer diversos carismas diferentes e que dão uma resposta concreta ao chamado de Deus. E aí eu entro exatamente no Evangelho que nos diz que quando a gente conhece Jesus, a sua palavra, e Ele nos chama, aí, meu amigo, o reino se torna uma prioridade na nossa vida. Como prioridade? Tudo vai girar agora em torno dessa opção que eu faço pelo reino. Ele se torna o centro da nossa vida. E o reino de Deus é partilha, justiça, solidariedade, paz, vida digna para todo mundo. E precisamos construir esse ambiente entre nós. Isso é o reino de Deus acontecendo. Por isso que ele se torna algo prioritário e nada pode estar à frente do reino de Deus. Mas tudo tem que ser ressignificado a partir dessa opção que eu faço por seguir a Jesus. Uma vez que eu me coloco a serviço, não tem como voltar atrás. Se a gente fica olhando para trás, a gente fica colocando condições, porquês, sis, a gente ainda não está preparado para abraçar esse reino de fato. É isso que Jesus fala, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu nunca vi um arado assim, de pé, mas dizem que é uma coisa que você tem que segurar com força, né? E vai, e o animal vai na frente, e a pessoa vai atrás segurando ali, porque tem que fazer o caminho certinho. Se há um pouquinho, a coisa desanda. Então, na vida da gente é assim. Se a gente coloca o nosso foco na palavra de Deus e naquilo que ela nos pede, a gente tem um direcionamento, a gente tem um norte. Se a gente começa a olhar para o lado, começa a desconfiar dessa palavra, ou começamos a colocar condições, mas deixa eu fazer isso primeiro, não, mas deixa eu resolver isso primeiro, aí a gente começa a perder a força, a perder a vontade
né, o elan, uma força do entusiasmo que vem de dentro, e a gente não consegue fazer a missão acontecer. A gente não consegue realizar aquilo que Deus confiou a nós. E quando eu falo missão, eu não estou falando coisas grandiosas, não. A gente está falando de coisas pequenas, do dia a dia, como respeitar o próximo, ser atencioso, ser paciente. Lá na sua casa, por exemplo, cuidar do seu pai idoso, visitar um enfermo, respeitar o outro no trânsito. Essas coisas do dia a dia, não estacionar em vaga de deficiente, né? Enfim, essas coisas que a gente precisa recuperar: generosidade, hospitalidade, bondade, são elementos que a gente precisa recuperar no nosso dia a dia. É essa missão que Jesus nos confia. Até uma missão grandiosa, ou grande, ou maior, de você largar tudo e de repente se consagrar a Deus, aí é uma outra história. Isso também é missão. E Deus vai chamar alguns para isso, sejam homens ou mulheres. Mas o seguir a Jesus se dá no dia a dia, no cotidiano. E cada momento é diferente. A gente nunca sabe quando seremos convidados a servir. Nunca sabemos que hora teremos que ser missionários. A missão aparece, ela se revela. E quando estamos sensíveis à palavra, sensíveis àquilo que a palavra nos diz, a gente consegue perceber aonde Deus me quer, aonde Deus quer que eu esteja, em que momento Ele quer que eu esteja. A gente percebe isso. Isso se chama sensibilidade espiritual, que a gente precisa cultivar, e só se cultiva com o silêncio e escuta da palavra de Deus. Estamos encerrando o mês da Bíblia hoje, e desse convite a levar essa palavra para a nossa missão. Amanhã começamos o mês missionário, e a missão de todo dia começa quando eu tenho o desejo de sair de dentro de mim e ir até o outro. O grande gesto de Francisco de tirar as vestes em praça pública e dizer: nada disso mais me importa, e ele então entrega as roupas para o seu pai e sai, vai viver na periferia da cidade com os mendigos, com os leprosos. É o grande gesto de libertação que ele fez na sua vida. E a partir dali, Francisco começa um caminho novo, onde o reino passa a ser a sua vida. E tudo mais deve caminhar aí, para anunciar o reino de Deus. Portanto, a missão, ela vem a partir dessa escuta atenta da palavra de Deus. E eu tenho que estar sempre disposto a acolhê-la e a ir. Por isso Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso mostra o caráter itinerante, o caráter peregrino que o segmento de Jesus nos impõe. Nunca estaremos prontos, nunca podemos nos dar por satisfeitos. Há sempre algo a ser feito, há sempre algo a ser construído, há sempre algo que a gente pode fazer um pouquinho mais, há sempre algo a aprender. Nunca o cristão jamais deve se sentir pronto, preparado, porque aí nós não estamos vivendo o segmento de Jesus. Podemos estar aí cultivando uma vaidade, um orgulho que não combinam com o servo, aquele que se coloca à disposição do Senhor. E é por isso que Jesus fala: não tem como você colocar outras prioridades. O reino, ele se torna então a nossa prioridade. E o que fazer então nessa sociedade de desiguais que vivemos? Sinceramente, eu não sei, porque está tudo muito difícil. Mas eu acho que a gente pode começar pela nossa casa, começar pela nossa comunidade, começar por aqui.
Se o mundo lá fora está desigual, aqui dentro a gente precisa então se unir. A gente precisa ser igual. Mas ser igual não é pensar todo mundo do mesmo jeito, ou fazer as coisas do mesmo jeito. Mas é buscar o mesmo objetivo, buscar as mesmas coisas, construir um projeto que nos una como família, como paróquia, como comunidade, e que aqui a gente possa vislumbrar esse projeto com esperança. E quem sabe, começar a semeá-lo lá fora, onde a gente for, no trabalho, na família, no bairro, na rua onde eu moro, a gente começar a fazer esses pequenos gestos de transformação. Então, acho que tudo tem que começar com cada um. E a gente precisa se tornar esse semelhante um do outro, esse próximo um ao outro. Não encontrar aí obstáculos ou diferenças, algo que possa impossibilitar. Somos pessoas que devemos construir pontes, não muros. E eu acho que é isso que o grande São Francisco nos ensinou na sua vida. Porque na sua ternura, no seu jeito meio louco de ser, até um pouco ingênuo, mas uma ingenuidade que na verdade era uma grande pureza de alma, de coração, e que fazia com que as pessoas se desarmassem, que elas saíssem um pouco daquela armadura. E Francisco conquistava as pessoas exatamente porque não revidava a violência com mais violência. Ao contrário, era com um sorriso, era com um gesto de ternura, que aos poucos ele ia transformando a vida daqueles que eram desiguais ou diferentes. Então que a gente possa pensar nisso. Que coisas concretamente eu posso fazer no meu dia a dia que me torne mais próximo do outro, que diminua um pouco esse abismo ou essa desigualdade que acontece entre nós. Os poderosos poderiam fazer muitas coisas, aqueles que detêm o poder poderiam fazer muitas coisas, os nossos líderes, os nossos representantes poderiam fazer muitas coisas, mas é preciso que nós também, aqui embaixo, na base, possamos fazer a nossa parte, o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz, o nosso cotidiano, a gente pudesse também começar a construir essa paz a partir de gestos que nos tornem próximos uns dos outros, gestos que possam diminuir os abismos ou os distanciamentos e nos coloquem numa mesma perspectiva, numa mesma direção, no mesmo caminho. Creio que seja por aí que a gente possa diminuir essa desigualdade que existe no mundo de hoje, devido àquilo que vocês apresentaram aqui no início, egoísmo, tantas outras coisas, ganância, que a gente possa combater tudo isso com partilha, com amizade, com autoajuda, com ajuda mútua, com pensamentos que nos levem para olhar para fora e acreditar que é possível se construir dias melhores. Não queremos salvar o mundo, não temos essa pretensão de resolver os problemas e de sermos os salvadores da pátria, mas tenhamos sim o desejo de passo a passo, dia a dia, nas pequenas coisas, a gente construindo uma história diferente. Isso cada um pode fazer, porque Deus deu essa capacidade a cada um. A vida de cada um é de cada um. Então, eu não posso mudar a vida do outro, eu não posso convencer o outro, mas eu posso mudar a minha vida. Eu posso mudar a minha forma de enxergar o outro, a minha forma de ver as coisas. Isso eu posso fazer. Então, que talvez essa paz que tanto a gente espera que aconteça, possa começar aí, dentro do seu coração, com esse desejo de ser um sinal dessa paz, de ser um instrumento dessa paz. A paz é uma escolha.
É uma escolha que a gente deve fazer. Ser um instrumento de paz e fazer essa escolha. Se colocar nesse caminho. É dizer a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Mas de verdade. Não apenas da boca para fora. Mas com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Então que Deus possa abençoar vocês nesse caminho, dando mais discernimento, dando mais coragem, dando mais força, e que São Francisco seja sempre essa referência, esse modelo de que foi possível. Na época dele, ele fez alguma coisa. E quando o Papa escolheu esse nome Francisco, talvez estivesse pensando também em ser hoje, nesse mundo tão dilacerado por guerras, por egoísmos, por diferenças, ser um homem que possa unir, ser ponte, como Francisco foi. E a gente tem percebido que o Papa tem feito valer o nome que escolheu, né? Ele tem realmente unido as pessoas, tem sido ponte, tem sido um instrumento de paz. Então que Deus o abençoe também na sua missão e abençoe a cada um de nós. Tem uma música que eu vi no folheto de vocês, a paz que é tão sonhada. Podemos cantar? Todo mundo. Pega o seu folhetinho.